Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar comigo, Aline Neves. Ao meu lado, a jornalista Amanda Antunes. Amanda, bom dia para você. Oi, Aline, bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que nos acompanha, para quem nos ouve no radinho e também nos acompanha aí nas redes sociais da Itatiaia. Quem está na bancada também com a gente é a Jaqueline Rezende, que é professora e empresária. Jaque, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia meninas, que dia lindo esse para que a gente possa falar de bons temas, não é mesmo? Pois é, Day Dias também conosco aqui, ela que é fundadora da Rede Solidária e empreendedora social. Bom dia, Day. Bom dia, Aline, bom dia, Amanda, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Gente, nós vamos começar com um tema que deixa muita gente ainda pensando, né? Devo comprar, não devo, como é que não é? O Senado aprovou um projeto de lei que autoriza a venda e a posse de spray de pimenta para mulheres com 16 anos ou mais como instrumento de defesa pessoal. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. Pelo texto aprovado, o spray poderá ser utilizado exclusivamente em situações de legítima defesa para repelir uma agressão considerada injusta, atual ou iminente. A proposta também determina que o uso do equipamento seja feito de forma moderada e interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça. A autora do projeto, a deputada Gorete Pereira, do MDB, e o relator no Senado, Laércio Oliveira, do PP, defendem que, apesar de políticas públicas e leis específicas, muitas mulheres seguem desamparadas diante da escalada da violência e que o poder público não consegue estar presente em todos os locais. Jaque, não tem uma semana, né, que a gente não noticia aqui algum caso de violência contra a mulher. E eu acho que esse projeto aprovado, né, que a gente pode ter, né, andar com esse spray de pimenta, ele vem para nos ajudar, sim. O que você acha? Você usaria? Você concorda? Qual que é a sua opinião? Então, eu não só concordo, como indicaria. Eu já tive relatos de pessoas próximas, eu nunca precisei usar, nunca tive nenhum acesso específico, mas de fato eu já vi pessoas que já foram inclusive salvas por uso dessa, vamos dizer assim, né, dessa ferramenta, né, gente? Acaba sendo uma ferramenta de defesa. E eu vejo que nós temos esses relatos. Hoje mesmo eu estava discutindo com a minha filha, né, uma mulher que quase foi atropelada pelo ex-marido, já estava com medida protetiva. Então, assim, às vezes a gente precisa de ter um momento para neutralizar, que é o que o texto do relator trata ali, neutralizar a ameaça e, a partir dali, tomarmos as providências cabíveis. Existem pontos importantes nesse processo, que é exatamente como a mulher hoje pode se defender e, principalmente, os aspectos do que a gente precisa trazer dessa fragilidade que, muitas vezes, no nervosismo, a gente não sabe nem como agir. E aí vem um ponto-chave também discutido aqui. Nós precisamos treinar as mulheres, né, colocar os pontos específicos de uso e principalmente entender que é mais uma ferramenta contra a violência. E em outras matérias, Day, que eu li também falando sobre esse spray de pimenta, alguns especialistas, eles acham que ainda ele não deve ser usado porque se a mulher está, vamos supor, no ponto de ônibus, né, e chega um homem para assaltá-la e ele está armado. Então, é muito difícil, até ela conseguir disparar o spray, ele já pode ter, infelizmente, dado um tiro nela. Então, especialistas pedem cautela. O que você acha? Eu acho que primeiro tem que saber quais são esses especialistas, né? Mas eu acho que, de fato, assim como a Jaque trouxe, né, que é uma forma de defesa, é um instrumento de defesa, a gente precisa, sim, saber usar. Eu tenho a minha arma, eu faço treinamento, eu sei como usar uma arma. Uhum. E isso também acaba sendo uma arma. Então, é claro, né? Eu vi por alto alguns relatos de mulheres que não souberam usar, acabaram apertando o jato no seu próprio olho. Eu acho que se é um instrumento de defesa, assim como fala o relatório, é importante também, obviamente, saber usar. E eu acho que, assim, se chega um cara armado, você não vai parar ele com um spray de pimenta, né? Eu acho que tem que ter essa noção de consciência aí, porque realmente pode mudar o cenário, né, de uma forma negativa para a mulher que está ali, né, muitas das vezes vulnerável.
Pois é, e tem outro ponto também, gente. As lojas que vão vender esse spray de pimenta, claro, né, elas vão ter que seguir regras. Entre elas estão o registro das vendas para rastreamento do produto, orientação de uso e registro da pessoa que vai comprar, antecedentes criminais de quem está comprando o spray, comprovante de residência e, se você for roubada, tem que fazer o BO em 72 horas. Amanda, é uma medida válida? Eu acho que a defesa pessoal, ela deveria ser, inclusive, uma coisa colocada na nossa cabeça desde a infância. Eu já falei aqui, né, várias vezes, eu faço jiu-jitsu, é uma defesa pessoal. E para mim, desde quando eu comecei, né, a treinar, claro que é um processo ainda muito lento, são muitos anos, mas você já começa a ter uma noção de muitas coisas no dia a dia, para andar na rua, para você, pelo menos, tentar se defender. Então, agora o spray de pimenta sendo, né, passando aí para na presidência, sendo sancionado, eu acho extremamente válido. E claro, como a Day disse, a Jaque disse, a gente tem que saber usar, né? Tem que ser. E aí eu acredito o seguinte: você vai para um ponto de ônibus, se você está com o spray de pimenta, você já vai meio que esperando, porque infelizmente, acho que não existe nenhuma mulher hoje que saia na rua à noite que ela já não sai com medo. A gente sai com medo. Muitas vezes a gente nem sai justamente pelo medo, né? Antes de sair de casa, eu acredito que para isso, muitas mulheres, a gente já pensa: qual rua eu vou passar? Será que eu posso ir a pé? Será que eu posso ir andando? Se eu vou pegar um aplicativo, onde eu vou descer? E como é esse motorista de aplicativo? A gente já começa a pensar em tantas situações e muitas vezes a gente desiste. Às vezes, não, vou fazer uma caminhada. Ah, não, já tá tarde, não dá. Então, a gente vive com esse medo o tempo inteiro, porque a gente corre risco o tempo inteiro. Então, você vai ali, vai pegar um ônibus ou vai andar sozinho em algum lugar. Você tá com spray, você já fica meio em alerta. E claro, né, gente, vai comprar, você tem que saber realmente usar. E aí é aquela coisa. É a questão, assim, da defesa pessoal. Você vai agir pra correr, não é pra ficar. É o tempo que você tem ali, ó, pra vazar. Não fica, né? E aí eu acho… gente, é uma realidade em muitos países, né? No Brasil, acho que tá até demorando muito. No Rio de Janeiro, né, já tá aprovado. No Rio de Janeiro, as mulheres que quiserem lá já podem comprar. E nós conhecemos, Aline, pessoas que usam, mesmo ainda não aprovado. Tem muita gente que tem, muita gente que, né, tá ali, te dá uma certa segurança. E eu penso também, Day, não sei se você concorda comigo, a mulher que sofre violência em casa, por exemplo, né? A gente está falando aqui muito de a mulher que vai sair, que está no ponto de ônibus, mas naquela hora que o agressor está lá dentro de casa, quem sabe também esse spray não seria uma forma dela, né, evitar uma violência pior. Exatamente, com certeza. Eu acho que a mulher que sofre violência, ela deveria não só ter esse spray de pimenta, mas também ter acesso ao próprio porte de arma. Porque a única forma de você parar um homem mau, para igualar a força, é com uma arma. O spray de pimenta, obviamente, pode, né, como a Amanda trouxe bem ali, eu espremo na cara do cara e chispo, sai correndo. Mas no caso que a gente vive tanto, né, a questão da violência doméstica, uma das formas de parar esse cara também, ou ela sai de casa, ou se ela quer, né, continuar naquela rotina ali de sendo violentada, é em busca do seu porte de arma. Ô, Jaque, e ele pode ser, né, essa proposta tá falando aqui que ele pode ser vendido para mulheres com 16 anos ou mais. O que você acha dessa idade? 16 anos tá bom ou seria para mulher acima de 18? Então, meninas, vou confidencial. Meu pai, quando eu fiz, né, 15 para 16 anos, ele falou que eu deveria andar com spray de pimenta. Imagina que isso já tem mais de 30 anos, então tem muitos anos. E era uma coisa muito distante, ele tinha muito medo de violência, de algumas coisas assim. E eu fiquei aqui refletindo exatamente sobre isso. Hoje, né, as nossas jovens são jovens bem… com uma independência muito grande e também o assédio está ficando maior cada vez mais. Inclusive em meninas que eu ainda entendo que são ainda muito crianças, né? Eu com 16 anos era muito menina mesmo, literalmente dizendo. E hoje eu vejo algumas mudanças nas gerações, mas eu acredito que vem do conceito aqui discutido. A gente treinar as pessoas, ter uma informação melhor. E acredito que a gente precise fazer com que as pessoas usem isso como uma arma, assim, como uma ferramenta de defesa, desde que bem instruído. Eu vejo que nós temos muitas políticas públicas, muitos pontos de proteção, para que a gente possa realmente tratar, né, a questão da violência, mas nós não preparamos as pessoas para lidar com ferramenta, com arma, com as situações.
Até pouco tempo, uma mulher super instruída que eu conheço não sabia como fazer uma medida protetiva. Isso é sério. Então, eu falo que a gente, às vezes, não sabe como fazer, como agir. Ficamos de mãos atadas. Então, o que eu penso é que nós temos que ter mais processos de instrução, de desenvolvimento, principalmente também de punição maior para os agressores, que ainda, na minha humilde visão, só uma medida protetiva não é o suficiente quando nós temos ameaças que realmente viram ações executadas. Gente, a gente vai mudar de tema agora, falar de um que chocou Belo Horizonte, né? Chocou o Brasil. A Polícia Civil prendeu, na madrugada da última quinta-feira, a diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos. Ela é suspeita de matar o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a esposa dele, Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, aqui em Belo Horizonte. Ela foi localizada em um hotel em Itabira, na região central aqui de Minas, onde ela estava com um filho de 6 anos. Segundo a Polícia Civil, a suspeita confessou o crime e ainda estava com parte, de objetos roubados do apartamento das vítimas, objetos furtados. O casal foi encontrado morto, como a gente deu aqui em primeira mão na Itatiaia, dentro do apartamento onde morava, no bairro São Pedro, na região centro-sul aqui da capital. Essa história, ela tem várias camadas, A gente pode começar falando aqui sobre a crueldade, desses assassinatos, Esses idosos foram esfaqueados, por uma pessoa, uma diarista que chegou lá para limpar a casa deles. Mas eu penso, e eu quero começar com a Dai, porque a Dai tem um projeto, da Rede Solidária, que combate a prevenção, faz combate, prevenção à violência, infantil. Dai, o que me chamou muita atenção foi que ela estava com o filho dela de 6 anos quando ela foi presa, E a gente tenta blindar as nossas crianças de tudo, de qualquer tipo de violência contra elas, só que era a mãe que estava cometendo um crime ali naquele momento, Como é que você vê essa criança? Ela deve viver num ambiente assim, muito desigual, que a mãe fazendo isso, agora a mãe sendo presa e agora vai ter que morar com a avó. E agora? É extremamente triste, Aline? Você parar para pensar o tamanho, como você trouxe bem, o tamanho da crueldade que aconteceu esse crime. E eu não sei, ela estava fugindo e foi pega com a criança? Isso, ela cometeu o crime, fugiu, foi para um hotel em Itabira e foi presa e levou o filho. Você imagina a cabeça, de um menino de 6 anos, agora ela vai sofrer as consequências, queremos nós, que seja presa e que sejam penas duras pelo tamanho da crueldade, mas a criança fica, E como que fica a cabeça dessa criança? Porque hoje em dia, certamente essa criança vai ter notícia do que aconteceu, Se já até não teve, do tamanho da crueldade que a sua mãe fez. E vulnerável, extremamente vulnerável. A gente que trabalha com a proteção integral da infância, a gente percebe que abusos, de todos os tipos acontecem e que fica um reflexo muito grande na cabeça da criança que, infelizmente, muitas das vezes, nenhum tratamento psicológico vai ajudar essa criança a passar por cima desse trauma, E que trauma que essa criança, sofreu ao ver a sua mãe sendo presa, sabe lá se ele tinha noção e consciência do tamanho da crueldade, do crime que a sua própria mãe cometeu. Então, assim, é lamentável. A gente também nem sabe o relacionamento da mãe com a filha, E agora a criança certamente vai ficar com a avó e sabe lá, como que vai ser a consequência disso tudo. Então, lamentável. Ô, Jaque, como eu falei, essa história tem várias camadas e eu penso também… o que vai ser agora, É uma família que foi destruída, perder os pais dessa forma, de uma forma tão trágica, Essa diarista foi indicada por um familiar, Eles não encontraram essa moça na rua. Como é que faz para a gente poder confiar nas pessoas agora, Jaque? Então, Aline, meninas, olha que interessante. Eu hoje procurei um pouco mais sobre o relato do depoimento dela. E eu fiquei bem assustada, Eles detectaram que tinha um carro de alto padrão esperando, ela destrói uma família, os dois ali, ela dopou os dois, Ela falou que não foi premeditado, mas ela dopou os dois num suco com comprimidos. Quando ele foi reagir ao roubo, aí que ela resolveu que ela ia matar e ela justificou com um surto.
É tão interessante porque agora todas as justificativas vêm como se fosse um atenuante para a ação. Ela tinha dívidas no jogo, ela tinha problemas financeiros e as pessoas justificam isso hoje com surto, sendo que foi premeditado. E aí eu me assusto muito com a maldade, com a crueldade, porque foi um surto, mas ela tomou banho, ela trocou de roupa, ela limpou a faca, ela jogou as roupas sujas de sangue fora, ela teve todo um processo muito bem arquitetado para fazer. E nessa hora não se pensa no filho. E o meu sentimento como mãe, como mulher, como pessoa, é essa criança. Foi o que a Day trouxe ali. Porque não existe nada que seja feito ao longo, na minha humilde opinião, na trajetória dessa criança, que blinde da dor, do julgamento, dos processos que vêm na vida que ela tem a construir ainda. Então eu falo que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão tão ligadas na necessidade do agora, onde temos atos não pensados, seja de endividamento, seja do que for, e não lidamos com as consequências. Mas eu tenho uma reflexão. Todos nós temos escolhas na vida. O desafiador é lidar com as consequências disso. E hora nenhuma, na minha humilde opinião, ela pensou no filho, nos impactos que isso poderia ter. E nem na própria vida. Porque onde que uma pessoa vai ter a conclusão de que ela vai conseguir fugir eternamente com o mísero dinheiro de um roubo? E como que isso fica, né, dentro de um processo realmente de existência? Uma família destruída, porque isso acaba indiretamente afetando pai, mãe, irmãos, tios, amigos. É uma cadeia. E o casal de idosos que também deixa uma família, que deixa um histórico, e que não tem como a gente não se solidarizar por um casal que estava junto há tantos anos, com uma estrutura tão legal, com fotos, enfim, independente, com histórico de vida. Então, assim, hoje eu tenho discutido muito isso, inclusive nas minhas aulas, tenho discutido isso muito com a minha família. As pessoas estão tirando a vida uma das outras por nada. Então, eu acredito que nós estamos vivendo o maior lapso de saúde mental defasada da humanidade. A Amanda, né, gente, vocês sabem, a nossa repórter policial acompanhou esse caso de perto, esteve no velório, no sepultamento das vítimas. E agora, Amanda, os objetos, né, ainda estão sendo... a polícia está tentando reaver alguns objetos, né, porque parece que ela vendeu isso no centro aqui de BH. Te chocou muito esse caso, Amanda? Porque eu acho que cada semana só vai piorando. Pois é, eu tenho pensado assim, fiquei ontem, esses dias pensando, tentando mensurar a dor dessa família, né? Desse filho que ficou ligando pro pai na segunda-feira para assistir o jogo do Brasil na Copa do Mundo, o Brasil ganha e ele querendo assistir. E o pai, né, o senhor Marcos, que é essa vítima, teria dito assim pro filho: nós não vamos assistir o jogo hoje não, porque tem uma diarista, primeiro dia que ela está aqui em casa, a gente não conhece ainda para deixar a casa aqui com ela sozinha, então ele não vai assistir o jogo com os parentes. Outro familiar também liga, insistindo, e ele resolve não assistir, depois ele não tem mais contato. No dia seguinte, o filho encontra, portanto, o pai e a mãe lá esfaqueados. Foram mais de 50 facadas. No primeiro momento falamos 17, que teria sido no Marcos, na Maria Clotilde outras 7. Só que a perícia apontou que na Clotilde foram cerca de 15 facadas e no Marcos 40 facadas. No Cláudio, né? No Cláudio, 40 facadas. E aí eu fico tentando mensurar a dor dessa família e a gente não consegue. Eu acho que é impossível. E eu sou uma pessoa que eu acredito no ser humano. Eu acredito, porque também, se eu não acreditar, isso fala muito sobre mim, né? Só que quando você vê uma mulher dessa, gente, que pessoa perversa, que pessoa terrível, que consegue ali, né, um emprego, né? E ela nas imagens, ela chega tranquila, sorri inclusive, parece que ela conversa com alguém ali no interfone, e ela vai embora, ela não vai embora assustada, não. Ela vai embora tranquila, arrumadinha, de banho tomado, carregando as sacolas, com imagem. Ela vai embora tranquila. Para mim, essa mulher é um risco para a sociedade hoje, amanhã, daqui 10, 20, 30 anos. E aí a gente vê as leis, né, do Brasil. A gente aqui não tem prisão perpétua, a gente não tem aqui pena de morte, não tem nada disso. E daqui uns anos essa mulher vai estar solta de novo, né? E aí ela é um risco à sociedade, vai embora para casa tranquila, passa a noite em casa, arruma as malas. Quando é na terça-feira, os corpos ainda não tinham sido encontrados. Na terça-feira ela pega o filho e fala que vai viajar para Espírito Santo.
é muito perversa, é muito triste esse crime. A gente espera, né, que ela fique na cadeia por muitos anos. As consequências, sequelas aí, tanto para o filho dela, para a família, para a mãe dela, que a gente acompanhou. O Oswaldo Diniz foi até a casa dessa mulher que confessou o crime. Pelo que a gente viu, uma família que não tem nada a ver com a história, mas infelizmente é uma mulher cruel. E que bom que ela está presa. Um trabalho magnífico do Depatri, do Dr. Gustavo Barleta, que rapidamente assim, em momento algum, eles pararam de procurar essa mulher até localizá-la. E que triste para essa família, né? E uma outra situação que me deixou muito triste é que a pessoa que indicou seria um primo da Maria Clotilde. E parece que é um senhor, e diz que ele chora igual criança, porque ele indicou essa mulher. Se sente culpado. Sente culpado. E aí é muito fácil vir falar que é porque tá devendo. Você deve, você vai trabalhar, é o que ela tinha, ela estava trabalhando, pagasse. Tá com, sei lá, tá doente, vai tratar, vai fazer alguma coisa. Então, deu um surto. Não, gente, não cola isso não, não cola mesmo. E agora é o que a gente vê, né, Dai, bastante agora, né? A pessoa que é pega ali cometendo um delito, a desculpa, né, essa que eu tenho problemas mentais, eu tive um surto ali naquele momento, o advogado já pede, né, para fazer uma série de exames. E isso tudo pode refletir na pena. Exatamente, é o que vocês trouxeram muito bem, né? Tá cheio de criminoso aí colocando a culpa em surto, em demônio, tá tendo perturbações. Ouvindo vozes e ninguém assume para si, né? O tamanho da crueldade. Uma mulher como essa, como a Amanda trouxe bem, ela é um risco imenso para a sociedade. Quantas vezes aí a gente vê abusadores, né? Estupradores de criança, que muitas das vezes é colocado como um doente mental, né? Então, o Brasil, infelizmente, tem essa tendência, né? A tirar a culpa e tentar achar um culpado, né? Gente, nosso programa passou tão rapidinho. E eu Temas pesados, Temas né? pesados. O primeiro, na verdade, é uma esperança pra gente, né? Mas não tinha como deixar de falar, né, desse não caso. Tinha. Pois é, eu queria agradecer muito Jaqueline Rezende, professora e empresária, que participou aqui com a gente hoje. Jaque, obrigada, bom domingo. Eu que agradeço, acredito que serve de reflexão para as pessoas, os nossos temas. E com certeza isso só nos engrandece também como profissionais e como pessoas preparadas para esse momento, né? Dai Dias, fundadora da Rede Solidária e empreendedora social. Dai, bom dia para você. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, apesar desses assuntos pesados, né? Mas é necessário comentar e falar sobre isso. E Amanda Antunes, a gente volta na semana que vem. Até semana que vem, né? Tchau para todo mundo. Bom domingão, gente. Tchau, bom domingo.